Deus trouxe algo forte no meu coração que Ele vai fazer na vida, não sei se de uma pessoa, de mais pessoas aqui. Mas Ele precisa que você abra seu coração de uma forma tão grande como você nunca fez. Você precisa de algo tão grande da parte de Deus e Ele vai fazer na sua vida. Ele só precisa que você se disponha. Que você obedeça aquilo que Ele está trazendo no teu coração, aquilo que Ele está te falando. Porque Ele vai fazer. É algo que só Ele pode fazer. Ninguém mais pode. Sua visão vai ser aberta. Você vai ver numa dimensão muito maior. Na dimensão que Deus está trazendo ao teu coração. Deus está pronto para fazer, mas Ele precisa que você abra o seu coração. Ele precisa da tua fé. Você vai ver o milagre. Você vai ver e vai glorificá-lo e vai dizer que só Deus poderia fazer isso. Agarre isso como se fosse a coisa mais preciosa que você teria nessa vida. Como se fosse a última coisa que você poderia fazer. Algo tão precioso que não tem nada. Não tem nada, não tem ouro, não tem dinheiro que pague isso. Porque tem um peso de glória. Você precisa disso e Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Obrigada, gente. Pode sentar, desculpa. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém? Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus pela sua palavra e pelo que Ele faz. Porque Ele é poderoso. Amém? Amados, isso foi o que Deus colocou no meu coração para compartilharmos nessa tarde sobre visão como uma ferramenta da fé. Como algo que você precisa agarrar isso, praticar isso, andar nisso para ver os milagres de Deus na sua vida. Para ver quão grandes e poderosas coisas Deus pode fazer na tua vida. Amém? Então vamos conversar algumas coisas com relação a isso. E dentro disso que vamos ver na palavra, amados, Deus vai estar abrindo seu coração. Amém? Visão muito maior vai estar chegando ao seu coração com relação a isso. Então vamos começar a abrir nossa Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Gálatas 2:20. Deus é bom. Sabe, amados, Deus estabeleceu um modo de vida para o seu filho. Ele determinou um modo dos seus filhos viverem aqui na terra. Um modo dos seus filhos obterem todas as coisas que eles precisam aqui na terra. Um modo pelo qual os seus filhos farão grandes coisas aqui na terra. Nesse capítulo 2, o apóstolo de Gálatas, verso 20, o apóstolo Paulo fala algo poderoso acerca dele mesmo. Mostra o coração dele. E ele diz: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele não tinha mais nada por precioso em sua vida. Ele decidiu não andar mais guiado pelas coisas da carne, não deixar mais que a carne o movesse. Ele disse: a vida que eu agora vivo vai ser na fé do Filho de Deus.
É esse, amados, o estilo de vida que Deus determinou para os seus filhos. E Ele é um Deus tão bom, tão poderoso, amados, que essa fé já foi colocada dentro de você. No momento em que você nasceu de novo, que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, uma medida de fé foi colocada dentro de você. Amém? Então você tem essa fé. Diga, eu tenho fé. Aleluia. Vamos no capítulo 3 aqui de Gálatas, no verso 11. Aleluia. Que diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Diga, o justo viverá da fé. Amém? Esse é algo que Deus estabeleceu, é o que Ele espera dos seus filhos. Viver pela fé. Amém? Vamos guardando isso. É um modo de vida, amados. Deus está dizendo aqui, amados, por meio desse viver pela fé. Ele está nos dizendo, amados, dizendo para você, filho, filha, essa medida de fé que eu coloquei dentro de você é o suficiente para você já fazer grandes coisas em Deus. E sabe, amados, essa medida de fé ela pode crescer mais ainda à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, à medida que você vai ouvindo a palavra, deixando essa palavra entrar dentro de você, trabalhando essa fé, amados, isso vai crescendo. E mais coisas ainda maiores você vai obter da parte de Deus. Amém? Esse é um princípio que Deus estabeleceu. Sabe, quando Jesus estava em seu ministério aqui na terra, ele frequentemente dizia para as pessoas que estavam perto dele, quando ele curava, a tua fé te salvou. Não é assim? Você não lê isso nos evangelhos? A tua fé te salvou. Se não fosse pela sua fé, nada teria acontecido. Em outras palavras, podemos dizer assim. Não é verdade? Ele estava ali, pronto para agir, pronto para operar, pronto para liberar o poder de Deus que estava dentro dele. Mas ele precisava da fé. Ele precisava da fé das pessoas. Amém? E sabe, amados, as pessoas no tempo de Jesus nem estavam na graça que nós estamos hoje. Porque elas ainda não tinham o Espírito Santo habitando dentro dela. Jesus ainda não tinha ido para a cruz morrer por nós. Ainda não tinha ressurreto, não estava aos céus à direita do Pai intercedendo por nós. Amém? Estamos numa condição muito maior. O Espírito está dentro de nós. Essa fé está dentro de você. Entenda isso. Você precisa entender isso, amados. Um nível muito maior. Saber disso é uma coisa. Mas ter, amados, um entendimento por dentro disso vai te levar a lugares altos em Deus. Amém? Aleluia. As coisas só irão acontecer na sua vida, amados, mediante a fé. Então não é sobre fé especificamente o que eu vou falar, mas é importante nós entendermos um pouquinho acerca dessa fé. Então vamos abrir no livro de Hebreus, no capítulo 11. Rapidamente, só como base para o que vamos falar hoje à noite. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Amém? Todos acharam? Hebreus 11, 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos deixar logo claro aqui uma coisa. Das coisas que se não veem, o quê? Com os olhos naturais. Não é verdade? Porque eu vou falar de visão, eu vou falar de algo que precisamos ver, mas é por dentro. Com os olhos espirituais. Amém? Então é isso que ele está dizendo. Fé é isso. Fé é algo bem simples. Não é verdade? Eu não sei se vocês lembram na conferência de finanças que tivemos aqui no começo do ano, o pastor Sérgio Pessoa, né? Pessoa? Que eu confundo Sérgio Flores é outro. Sérgio Pessoa. Talvez alguns de vocês não estivessem aqui, mas ele deu um conceito de fé bem simples que Deus tratou no coração dele. Fé é falar e esperar. Simplesmente. É a certeza daquilo ali que você não está vendo.
Mas eu sei, porque eu sei que aquele Deus que prometeu fará. Amém? Porque é nele que está baseada a minha fé. Então eu posso ficar convicto, embora todos os sinais me digam o contrário. Mas eu estou firme naquilo ali. Porque a minha fé está nele e não no natural, naquilo que está à minha volta. Amém? Então é essa fé aqui que fala em Hebreus. A certeza das coisas que você está esperando. Porque é natural para o mundo só crer quando vê. Não é assim? Eu estou crendo nisso aqui porque eu estou vendo. Mas eu estou crendo numa Bíblia de estudo maravilhosa. Se eu estiver crendo para isso, sem eu estar com ela aqui na minha frente. Porque eu estou crendo pela fé e eu estou vendo com os olhos da fé. Amém? Verso 2. Foi por ela, pela fé, né, que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entenderam que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Mas esse é o segredo dos grandes homens e mulheres de Deus, da palavra. Esse capítulo 11 de Hebreus, ele é também conhecido como a galeria da fé, a galeria dos grandes homens de Deus, né? Dependendo da tradução, fala assim. Então, esse é o segredo neles. Eles entenderam esse princípio de fé e andaram nisso. E a gente, quando olha para a palavra, vê grandes coisas aconteceram. Mas grandes coisas também podem acontecer conosco hoje. Até maiores ainda, porque Deus não mudou. Foi pelo princípio de fé que eles se moveram. E se nós nos movermos pelo princípio da fé, será do mesmo jeito. Amém? Porque o Deus é o mesmo. Então, esse é o segredo. Eles entenderam que os mundos foram feitos das coisas que não se veem. Amém? E eles aplicaram esse princípio. Então, vamos agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. E vamos ver o que é que Jesus diz acerca da fé. Marcos 11. Esse é um texto base, digamos assim, quando se fala acerca de fé. Então precisamos entender Marcos 11 a partir do verso 22. Amém? Fé é um princípio, amados, estabelecido por Deus. Vocês entendem o que é um princípio? Uma regra de conduta, um modo de vida. Isso é um princípio. Então aqui, amados, nesse contexto aqui de Marcos 11, Jesus conversando aqui com os discípulos, algo poderoso tinha acontecido antes. Jesus estava saindo para entrar em Jerusalém com os discípulos e ele teve fome e ele viu uma figueira e naquela figueira não tinha frutos. E a palavra diz que ele amaldiçoou aquela figueira. E os discípulos se admiraram porque Jesus tinha, o que ele tinha dito, exatamente como ele disse, aconteceu. E eles questionaram Jesus o porquê disso ter acontecido. Então, Jesus respondendo aqui para eles, vejam, verso 22, não foi que eu falei? Isso aqui, quem tinha questionado, você vê aqui no verso 1, que foi Pedro. Vamos ler o verso 21. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Mestre, olha a figueira que amaldiçoastes, secou. Olha que interessante. Preste atenção que ele disse, mestre. Por que será que ele chamou Jesus de mestre? Ele estava reconhecendo Jesus como aquele que ensina. Pedro já estava com o coração ali aberto para receber do Senhor. Amém? Só pelo fato dele o chamar de rabi, ou mestre, no grego. Amém? Verso 22. Ao que Jesus respondeu, tende fé em Deus. Ou tem traduções que diz, na Bíblia King James, no original, tende a fé do tipo de Deus. E qual é a fé do tipo de Deus? É aquela fé que acabamos de ler lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Aquela fé que crê que já tem, mesmo que não esteja vendo. É aquela fé que já tem a certeza, amados, daquilo que ela está crendo, que já é seu. Amém? Essa é a fé do tipo de Deus. Então ele continua e ele diz, em verdade vos digo
que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Entendeu o princípio? Você creia que já recebeu, passado. Amém? E aí você vai ter. É meu. Não é porque eu não estou vendo com os olhos naturais que isso não existe. Existe no reino do Espírito. Amém? E é a tua fé que vai trazer isso até você no natural. Amém? Vocês entendem isso? É um princípio, amado, estabelecido por Deus. E o povo de Deus precisa andar nisso para que as coisas aconteçam. Na sua vida e na vida daqueles que estão perto de você. Amém? É um princípio, diga, é um princípio. Então, amados, nesses 3 versículos aqui, nós vemos algo bem interessante. Deus disse para os seus discípulos o que era fé, não é verdade? No verso 22 ele diz, tende fé em Deus. No verso 23, amados, ele traz uma visão. Veja que interessante. Ele trabalhou, amados, isso nos discípulos. Ele disse, se vocês disserem a este monte, era algo costumeiro, era costume dos discípulos nessa época, amados, utilizar essa expressão de remover este monte, de tirar este monte, quando estavam se referindo a algo bem difícil em sua vida, sabe? Algo não só físico, mas algo espiritual, ou algo que naturalmente não tinha como uma pessoa fazer. Então eles chamavam de monte isso. Então Jesus utilizou isso. Mas antes Jesus já tinha dado um exemplo para eles, quando ele fez aquilo com a figueira. Então ele demonstrou para eles como esse princípio funciona. Então Jesus trabalhou a visão deles. Ele disse o que era fé e ele trabalhou a visão deles. Amém? E ele nos disse depois como agir. Aleluia. Mas é isso que Deus está fazendo conosco nessa noite. Entende isso? Abre o teu coração para isso. Ele te disse o que é fé, mas ele vai abrir a sua visão. Sabe, amados, como o pastor falou, assim, eu posso dizer uma palavrinha aqui, mas Deus pode trazer uma coisa poderosa no teu coração. Se você estiver ligado. Amém? Aleluia. Então, o princípio da fé, amados. Crer, receber e ter. Amém? Esse é um princípio. Eu creio, eu recebo. É meu. Então, eu tenho. Aquilo se manifesta no natural. Amém? Aleluia. A fé, amados, ela requer um trabalho. Ela precisa ser trabalhada. Você precisa fazer algo com essa medida de fé que Deus colocou dentro de você. Eu vou só ler aqui essa passagem, não precisa vocês abrir nessa, mas em Josué, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Dia e noite. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Amém? Você percebe qual é a última coisa da frase? Você terá uma caminhada próspera aqui na terra. Você não vai ter falta de nada. Você vai ver as coisas chegando até você. Mas para isso você precisa obedecer o princípio. Meditar na palavra. Meditar e confessar esta palavra. Crer nas promessas de Deus para a sua vida. Amados, quando estamos tendo dificuldade na nossa vida, em qualquer área, nós precisamos buscar versículos da palavra que tratem disso. Colocar eles diante de nós e ficarmos confessando. Como fosse um remédio que o médico passa. Às vezes tem uns remédios que o médico passa de horário. Né? Assim, você tem um horário determinado para tomar esse remédio. E ele tem que ser tomado nesse horário certinho para que tenha um efeito. Faz isso com a palavra também. Está precisando de crer na área de finanças? Coloca as palavras de Deus, as promessas de Deus diante disso, de você nisso. E fica declarando esta palavra. Isso vai ativar a tua fé. Amém? É um princípio. Meditar, amados, e confessar essa palavra. Aleluia? Então, confessar a palavra. Eu quero trazer aqui o significado dessa palavra meditar.
aqui de Josué 1:8, que é bem interessante. Lembra do princípio que Deus disse viver pela fé. Então, essa palavra meditar, aqui no hebraico, porque está no Antigo Testamento, ela significa refletir, proferir, falar ou pronunciar, né? De uma maneira a meditar aquilo que você está confessando. Significa também considerar. Olha que interessante, não é verdade? Só o fato de eu considerar aquilo que Deus diz na palavra é uma forma de eu meditar. Porque você pode pensar, eu não tenho tanto tempo para ficar lendo ou para ficar sentado num canto meditando. Eu tenho uma vida muito corrida, eu trabalho muito, eu acordo 5 horas da manhã, só chego 11 horas da noite em casa. Mas se você só ler um versículo e considerar aquilo ali, amado, você está meditando também. Amém? Pegou isso? Agora olha outro significado também da palavra meditar. Imaginar. Se ver como a palavra diz. É se ver por dentro. Amém? É ter uma visão, amados, para dentro. Para aquilo que Deus fez por você. Você se tornou uma nova criatura em Cristo. Isso não foi feito dentro de você? Tudo que diz respeito à vida e à piedade, a palavra diz que já lhe foi dado. Estar dentro. Amém? Você precisa, com a tua fé que você já tem, trazer isso até você. Amém? Então, pode passar aqui o slide. Essa daqui, amados, são as ferramentas da fé. A meditação, a visão e a confissão. A meditação é a reflexão da fé. A visão é a visão da fé. E a confissão é a linguagem da fé. Amém? Então, confessar, meditar, você ver e confessar a palavra, não é a questão de ordem aí não, tá certo? Então, você fazer isso aí, amado, você está cumprindo o princípio de fé que Deus estabeleceu. Não tem como, amados, as coisas não acontecerem quando um filho de Deus se move assim, baseado na sua palavra, na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Vamos abrir em 2 Coríntios agora, no capítulo 5, verso 7. Vou fazer aqui um pensamento errado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Um verso bem pequenininho, que diz simplesmente: andamos por fé e não pelo que vemos. E você pode se questionar, mas você não está falando acerca de ver? Você não está falando de visão? Aqui a Bíblia diz que nós temos que andar por fé e não pelo que estamos vendo. Mas aqui está falando, amados, do que você vê aqui, ó, com os olhos naturais. Está falando de algo natural. E eu estou falando de uma visão espiritual. Sabe, amados, que o seu espírito ele tem olhos? Quando você olha aquela oração, depois você vê isso em casa, que Paulo fez pelos Efésios, ele orou para que os olhos espirituais da igreja de Efésios fossem abertos, para que houvesse espírito de sabedoria e de revelação sobre a vida deles. E essa é uma oração poderosa para você fazer pelas pessoas. Amém? Então, há olhos espirituais. Você precisa enxergar com esses olhos espirituais. Amém? É isso que Deus está te dizendo. Então, amados, esse andamos por fé e não pelo que vemos, não é a visão da fé. Está falando de uma visão natural. Vocês entenderam isso? Andamos por fé e andamos nessa visão que Deus nos diz, na visão da palavra, naquilo que Ele nos está dizendo por meio da sua palavra. Então, como é essa visão da fé? Pode passar o próximo. Como é essa visão da fé? É olhar com os olhos espirituais. Amém? Aquilo que eu já falei. Mas eu trouxe isso só para gerar uma visão também dentro de você, para que você guarde mais essa imagem. É uma visão da fé. O próximo. A fé enxerga o que crê. Não é bem diferente da incredulidade? A incredulidade, ela crê naquilo que ela está vendo. Mas a fé, ela está enxergando aquilo que ela vê por dentro. Aquilo que o Senhor diz. Aquilo que Ele prometeu.
Se ele disse na sua palavra, amados, que não vai te faltar em nada, que você pode todas as coisas, você tem que crer nisso. Se algo está difícil naturalmente, mas o Senhor disse que eu posso, então se veja fazendo. Porque ele disse. As coisas de Deus parecem loucura, mas você tem que agir assim. Porque Deus disse que é assim que funciona. Amém? Aleluia! Vamos ver agora, amados, alguns exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que trabalharam essa visão da fé. É interessante ver até o contrário, Deus trabalhando a visão deles e grandes coisas acontecendo. Eu vi muitos exemplos, mas o nosso tempo aqui é curto. Eu trouxe 3 exemplos, mas eu tinha uns 6 ou 7 exemplos que eu estava estudando acerca disso. E é muito interessante você ver isso. Como Deus trabalhou a visão de alguns grandes e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, e grandes coisas aconteceram. A Bíblia está repleta disso. Se você parar para examinar as Escrituras com esse olhar, você vai ver muitos exemplos disso. Você vai ver Deus se movendo assim desde o princípio. Amém? Então vamos aqui em Hebreus, no capítulo 11. Vamos voltar para Hebreus novamente, no capítulo 11. O capítulo que estávamos anteriormente. E vamos falar aqui de Abraão. A partir do verso 8, que está falando aqui de Abraão. Diz assim: Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Olha a consideração aqui que Sara teve. Ela teve por fiel. Sabe que isso já é o suficiente, amados, para termos certeza daquelas coisas que Deus nos prometeu na palavra? Se você tem a certeza, se você tem o entendimento, a convicção que Deus ele é fiel, ele não muda nunca, ele é o mesmo. A Bíblia diz ontem, hoje, para sempre. Ele nunca mudou, ele nunca vai mudar. Ele é fiel. A Bíblia diz que ele está lá, pronto para cumprir a palavra dele na vida daqueles que creem. Amém? Então nós vemos aqui, amados, que foi pela fé. E se você for ler aqui esse capítulo 11 todinho, fala de grandes homens de Deus, fala de Noé, fala de Enoque, fala de Moisés, José, Isaac, fala de muitas outras pessoas que também, pela fé, alcançaram grandes coisas em Deus. Mas vamos falar aqui de Abraão. Então vamos lá para Gênesis capítulo 12, primeiro livro. Gênesis, o livro dos princípios, no capítulo 12. A partir do verso 1. Nós vemos aqui já o chamado de Abraão. Deus o chamou. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Veja só, já uma promessa de Deus aqui para Abraão. Farei de ti uma grande nação. Guarda isso. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chamou ele sem dizer nem para onde ele ia. Eu ainda vou te mostrar. Mas ele prontamente disse: Sim, Senhor. Eita. Quantos estão prontos para dizer assim: Sim, Senhor? Mesmo ainda não tendo uma visão completa daquilo que Deus quer para a sua vida. Essa é uma grande atitude de fé.
dar aquele passo que era tão grandioso. Porque tirou ele da terra dele, de junto dos parentes, de tudo que ele tinha, da casa dele, e levou ele para uma terra muito distante, que ele nem sabia onde era. Aleluia. Vamos lá. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Então Deus prometeu que ele seria uma grande nação e ele tinha o que aqui? 75 anos, né? Já tinha uma certa idade. E Deus fez uma promessa grandiosa para ele. Vamos ver aqui agora no verso 7. Apareceu o Senhor a Abraão, isso Abraão já tinha chegado nessa terra, certo? Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Veja o que o Senhor disse, a tua semente. Mas ele ainda não tinha uma semente. Ele ainda não tinha um filho. E Deus disse, darei. Percebe que está no futuro? Eu darei esta terra. É como que ainda não tinha ainda carimbado, não tinha o carimbo, é seu. Pronto, passou para você. Mas Deus tinha a promessa, ele tinha a promessa de Deus. Aleluia. Capítulo 13 agora, verso 14. Sabe, amados, é interessante aqui ver uma coisa. Quando a gente começa a dar aquele primeiro passo em direção àquele que Deus está nos direcionando, está nos encaminhando a fazer, amados, é que a visão vai se alargando. Você percebe aqui, quando Abraão saiu, ele não tinha muita visão? À medida que Deus foi falando aqui com ele, se você for lendo isso, você vai entendendo isso. Deus começa a dar mais clareza acerca daquilo que ele tinha, para onde ele ia, ou o que ele ia fazer. É assim conosco. Deus vai fazendo assim conosco. Ele não traz uma visão para as nossas vidas, amados, de tudo que ele tem para as nossas vidas. Mas à medida que você vai sendo fiel, vai obedecendo, as coisas vão chegando. E as coisas vão ficando mais claras. E você vai tendo mais ousadia de avançar mais ainda no Senhor. Amém? Aleluia. Eu disse capítulo 13, não foi? Verso 14. Vamos lá. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar em onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha que interessante, Deus trabalhou a visão de Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé, não é verdade? Mas você percebe aqui Deus trabalhando? Ele não nasceu pronto. Ele não saiu de lá pronto. As coisas foram acontecendo. Nós vimos aqui que ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. Então Deus trabalhou aqui a visão de Abraão para que ele ficasse mais firme naquilo que Deus tinha para ele. Deus disse: olha para o norte, olha para o sul, olha para isso tudo aqui. Eu te darei. Percebe aqui no verso 15? Hei de dar a ti. E novamente ele diz: e a tua descendência. Hei de dar. Ainda não tem uma palavra de Deus dizer que é tua. Percebe isso? Vamos continuar lendo. 15, capítulo 15. Verso 1. Depois destas coisas, isso, amados, eu estou pulando aqui, mas muitas coisas aconteceram aqui, anos foram se passando, tá certo? Essas conversas aqui de Deus com Abraão não foi um dia e depois no outro. Coisas aqui aconteceram e anos se passaram, tá certo? Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão:
A mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha a queixa de Abraão aqui. Ao que veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Olha só, ele saiu, já tinha 75 anos. Anos aqui já tinham se passado e ele ainda não tinha filho. Mas desde o princípio, quando Deus o chamou, Deus disse que ele ia ser pai de uma grande nação, não é verdade? Nós lemos isso. Então ele tinha uma promessa de Deus e Deus estava trabalhando a fé nele com relação a isso. Então vamos ver aqui no verso 6. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Então foi aqui que Abraão se tornou o pai da fé. Essa palavra creu aqui, amados, no hebraico, ela é amã e ela significa ficar firme, ter convicção, acreditar inteiramente. Então, neste momento, não havia mais sombra de dúvida nenhuma em Abraão. Ele ficou plenamente convicto. Ele ainda não tinha filho, mas ele sabia que ele ia ser um pai de uma grande nação, porque Deus tinha dito. Porque aquele que é fiel havia prometido. Amém? Então é a primeira vez que essa palavra Amã, aqui no hebraico, amados, aparece. Então ele se torna pai, amados, da fé. Amém? Então nós vemos aqui, se você sai olhando aqui no capítulo 17, eu não vou ler, e também no capítulo 21. No capítulo 17, Deus aparece novamente a Abraão. E aí ele já estava com 99 anos. 24 anos depois daquele momento que Deus o levou para uma terra distante. Mas ele ainda continuava sem filho. Mas ele havia crido. Ele creu. Isso lhe foi imputado como justiça. E Deus disse para ele, para Sara, daqui 1 ano ela terá um filho. E assim como Deus disse, aconteceu. Então Abraão tinha 100 anos. Ele tinha 100 anos quando teve seu filho Isaac. Amém? E a promessa se cumpriu. E ele foi pai de uma grande nação. Amém? Aleluia. Então nós vimos que Deus trabalhou a fé de Abraão. Não é verdade? Ele disse, olha para o céu, olha as estrelas. Vê se você pode contar isso. Ele diz aqui no capítulo 15. No capítulo 15, no verso 5. Veja aí. Olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhes disse, assim será a tua descendência. Por 2 vezes, de forma poderosa, Deus trabalhou a visão de Abraão. Então, amados, trabalhar a visão é algo importante. É algo que nós precisamos fazer. Sabe que Deus às vezes trabalha a nossa visão e às vezes nem percebemos? Ele traz coisas para a gente, ele nos mostra coisas. E às vezes, por estarmos tão ligados no natural, nós desconsideramos essas coisas. Mas é Deus trabalhando a nossa fé. Porque ele sabe, amados, que fé é um princípio. E que não vamos obter nada da parte de Deus se não for pela fé. Amém? E você tem essa fé aí dentro de você. Amém? Vamos ver aqui outro exemplo, rapidinho. Em Números, no capítulo 13. Só um pouquinho mais na frente. Números, no capítulo 13, verso 17. Esse texto aqui, amados, capítulo 13, ele fala dos espias que Moisés enviou para ir olhar a terra de Canaã. 12 homens que ele separou, que Deus pediu para eles que separasse 12 homens para ir olhar aquela terra. E é interessante ver aqui, amados, o que Deus já havia dito para eles e como Deus trabalhou com eles com relação a isso. Para que eles crescem naquela promessa, naquela terra poderosa que manava leite e mel. Então nós vemos aqui a partir do verso 17. A partir do verso 17, do capítulo 13. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhe, sobe ao Negueb e
Alguém se a lei? Eu não sei. Puxa, a minha Bíblia está riscada, não dá para ver essa palavra não, risquei demais. Alguém pode ler aí para mim? Penetrai nas montanhas, amém, é isso. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, como é a terra em que habita, é boa ou má, como são as cidades em que vivem, são abertas ou fortificadas, como é o solo, é fértil ou estéril, tem muitas, também está arriscado, meu Deus. Tem matas ou não, esforçai-vos e trazei do produto da terra, daquilo que a terra mais produz. E lá tinha uma grande produção de grandes uvas, de frutos gigantes. Então Deus mandou eles lá para olhar detalhadamente. Você vê que Deus fala aqui detalhes. Olhem isso, olhem como está, olhem como são as cidades, se são fortificadas, se são cercadas. Olha para o fruto, faz isso. Então, para que gerasse a visão neles acerca daquela terra tão prometida que Deus havia dito para eles. Aquela terra, amados, preciosa que Deus havia separado para eles. Então nós podemos volta um pouquinho no livro de Êxodo, depois aqui de Gênesis. Ainda cerca dentro aqui dos espias, tá certo? Êxodo no capítulo 3, e nós vemos quando Deus estava falando esta promessa para eles, para o povo de Deus. Êxodo no capítulo 3, no verso 7. Diz assim: Então disse o Senhor: De fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então ele sai falando, ele prometeu essa terra. Vai um pouquinho mais na frente aqui em Êxodo, no capítulo 23. E veja a promessa que Deus diz para eles. Êxodo aqui, capítulo 23, verso 22. Olha o que Deus simplesmente pede para eles, para o seu povo. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amoreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Então, quando Deus mandou os espias ali na terra, amados, Deus já tinha prometido essas coisas aqui a ele, desde sempre. Ele já tinha promessa, eles já sabiam o povo que eles iam encontrar lá. Mas eles tinham a promessa: eu serei contigo. Aqueles que forem teus inimigos serão meus inimigos. Eu os destruirei. Eles não irão contra você. Mas, amados, infelizmente, nem todos agarraram a visão. Infelizmente. Como resultado, não precisa mais a gente voltar lá em Números, nós vemos e sabemos que daqueles 12 que foram lá espiar aquela terra, só 2 trouxeram um bom relatório, trouxeram um relatório positivo, confirmaram aquela palavra. Eles disseram, é verdade, lá naquela terra tem gigantes, aquele povo todo lá, eles são muito grandes, mas o Senhor é conosco. O Deus Todo-Poderoso é conosco. Mas aqueles outros 10, amados, infelizmente, uma grande maioria atentou mais para as coisas naturais. Amém? Mas Deus está te dizendo nessa noite, para você atentar, amados, para a palavra dele. Para a visão que ele tem colocado dentro de você. Para aquilo que ele tem trazido ao teu coração. Mas ele é contigo. Não vai haver nenhuma dificuldade, amados, que não possa ser desfeita. Mas você precisa confiar nele. Você precisa crer na sua palavra. Você precisa crer que ele pega junto com você.
Se você atentar para o natural, amados, pode ficar como aqueles 10 espias, que infelizmente não entraram na terra prometida, porque ficaram presos às coisas naturais que estavam vendo, às dificuldades. Mas Deus está abrindo a tua visão, amados, porque Ele vai te conduzir a grandes coisas aqui. Amém? Sabe, às vezes nós pensamos que certas coisas que fazemos é porque é o que eu estou pensando, ou o que eu estou querendo. Sabe, podia ter mais gente aqui, você poderia não estar aqui nessa tarde. Sabe que Deus te trouxe aqui? Você pode ter vindo, não, eu vou porque eu sempre vou para o primeiro culto. Mas você poderia não estar aqui hoje, poderia estar fazendo outra coisa em casa, ter tido outra atividade, mas você chegou aqui, até aqui hoje. Então agarra isso, porque Ele vai fazer. Amém? Aleluia. Vamos ver só mais um exemplo aqui no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 1, só para a gente terminar aqui rapidinho. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. E vamos ver aqui o exemplo de Maria. Como Deus trabalhou a fé de Maria. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Então o anjo de Deus chegou até ela e trouxe uma visão de Deus, trouxe algo da parte de Deus para ela, algo que Deus ia fazer na vida de Maria. Amém? Vocês conhecem bastante essa passagem. Verso 28, perdão. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Porque o anjo estava chamando ela de agraciada e dizendo essas coisas para ela. Então ela ficou meio estranhando isso. Verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria vai e questiona. Então disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? Ela não era casada? Como é que vai acontecer isso? Como é que se dará isso? Então ela questionou. Então Deus traz uma visão para Maria. Deus trabalha essa visão de Maria, a fé dela, para que ela receba isso. Veja o que acontece. Respondeu-lhe o anjo, verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele vai e diz: Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril. Veja só, dois agravantes na vida dela, de Isabel. Ela já era velha e ainda era considerada estéril. E Deus disse: Olha, eu fiz na vida dela e não será difícil fazer na sua. Então não se preocupe. Como será feito? Porque quem vai fazer sou eu. Simplesmente eu só quero a tua fé. Simplesmente creia que eu posso fazer. E deixa o resto comigo. É assim que Deus te diz. Amém? Simplesmente creia. Aleluia. Aleluia. Pode passar o próximo? O que é que você vê aqui? Pode falar. Um olho? Parece um túnel também, não? Alguém vê um olho?
Pode passar o próximo. Melhorou a visão agora? O que é que você acha que é agora? Mais um. Tá chegando, né? Próximo. A visão ficou completa. Sabe por que eu trouxe isso para você, amados? Para que você entenda uma coisa. Quando estamos, às vezes, tão envolvidos nas coisas, tão de perto das coisas, não temos uma visão completa daquilo ali. Sabe que às vezes é preciso se distanciar um pouco para que você tenha a visão completa daquilo ali? Esse se distanciar, amados, é ir para o Senhor. Esse se distanciar é buscar o Senhor, para que Ele traga uma visão mais clara até você. Se você não está vendo com clareza, amados, a direção que Deus está te dando, busca Ele mais intensamente. E você vai ver, amados, que esses passozinhos que você vai dar, vai aclarear. A visão vai ficar mais clara para você. Amém? Então, quando estamos tão envolvidos, amados, com certas coisas, acabamos olhando tanto para o natural, que as coisas ficam sem foco. Perdemos a visão da dimensão daquilo ali. Mas Deus quer que você tenha essa visão. Uma visão ampla, nítida e completa. Amém? E Ele está trazendo isso para você. Mas você precisa querer. Porque Deus vai respeitar a tua vontade. Aleluia. Próximo. A incredulidade crê naquilo que está vendo. Não é assim? Mas a fé vê o que está crendo. Guarda isso no teu coração, amados. A fé, ela vai ver o que está crendo. É com os olhos espirituais. É olhando por dentro. Você precisa trabalhar isso. Como você trabalha isso, amados? Por meio de estar meditando na palavra. Se é algo que você está crendo naturalmente, amados, vê isso. Gera essa visão dentro de você. Se é algo que você está crendo espiritualmente, ou algo na sua família, ou alguma coisa que você está crendo, amados, você também pode ver isso. Você também pode gerar essa visão dentro de você. Porque a fé, ela crê que já tem, que já recebeu. E aí se manifesta. Não é assim? Então, amados, Deus falou fortemente ao seu coração, eu creio nisso. Que você precisa trabalhar a tua visão. Porque Ele vai alargar essa visão. Ele vai trazer, amados, algo muito maior, além do que você pode imaginar. Você sabia disso? Sabe que Deus faz além do que imaginamos? Às vezes nós temos uma visão ou pensamos algo, mas Deus está pensando muito mais além. Os pensamentos dele são muito mais altos. Vão muito mais além do que os nossos. Mas fica fiel naquilo que o Senhor vai te mostrando. Se agarra com isso aí. E você vai ver que à medida com que você for caminhando nisso, assim como Abraão foi, assim como Abraão agarrou aquela palavra de Deus e foi caminhando, as coisas vão clareando até você. Amém? E isso é esse espaço que você está dando para se distanciar daquele natural e se colocar mais perto do Senhor. É como uma visão de águia, que de longe ela tem uma visão perfeita de algo bem pequenininho ali, bem longe. É essa visão que Deus vai trazer para você. A visão de uma águia. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, o louvor.